mas ele deveria ter tido uma outra manifestação a esse respeito. Senão vai parecer o que disse o Zupac. Arrogância. Sério, Mauro? Lógico. Arrogância? O cara vai lá, conta que ganhou títulos, que era feliz em estar com a 10 e tal, mas que agora que vem a outra camisa e tal. E com as atitudes recentes, ele vai criando um desgaste que parece que vai acelerar o fim dessa relação. O Gabigol virou piada. Ele foi moleque não só uma vez, ele foi moleque 2 vezes. Ele foi moleque de ter vestido a camisa do Corinthians. Isso é uma traição. Se tem perdão, se não tem, isso é para as pessoas que estão envolvidas resolverem. Isso é uma afronta ao sentimento do torcedor. E o Gabriel cometeu um erro muito sério. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão ainda desse caso do Gabigol. O Flamengo puniu o Gabigol, tirou dele, né, a camisa 10. Vamos acompanhar aqui a repercussão, a mídia falando sobre esse assunto que deu o que falar. Gabigol está numa situação, né, um pouco complicada aí no Flamengo. Muitos torcedores criticando essa atitude do Gabigol. Preparei um vídeo bem legal para vocês aqui, deixar os créditos de todos os canais aqui na descrição. Deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos falar... A gente vai colocar um trecho na tela. Eu só quero introduzir, porque a mensagem que o Gabigol pôs nas redes sociais é um pouquinho maior, mas eu preciso contextualizar. Porque ele começa falando, naquele dia 12/11 de 22, depois de ter sentido umas maiores emoções da minha vida com as glórias expressivas, conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com a camisa número 10. Isso é importante, porque toda a postagem do Gabigol se baseia em não ser mais o camisa 10 do Flamengo. Não é mencionado o uso da camisa do Corinthians. Então vamos colocar na tela a parte em que ele entra, que é o último parágrafo. Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube, mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. E segue, aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo. Esse é o final, eu introduzi o começo e o meio é ele citando os títulos, citando a história e tudo mais. Não há menção à história da camisa do Corinthians, do vazamento, não tem um desculpa, tem um... se é o que o clube dita pra mim em relação à camisa, eu aceito. A nota é sobre a punição que ele tomou. É isso. Mas a punição, ela foi punido pelo quê? E sobre isso ele não fala. Não fala. Nem que, olha, estou sendo injustiçado, a foto não é verdadeira, ou me equivoquei, peço desculpas, ou a foto é verdadeira, mas, poxa, não foi nada demais. A gente não sabe o que ele pensa. Então, essa nota, ela serve para quê? Serve para dizer, para dar uma satisfação para a torcida do Flamengo, que ele está recebendo a punição e acatou a punição. Apenas isso. Por isso é que eu continuo esperando uma manifestação dele. Mas eu acho que ele não vai fazer. Ao fazer isso, ele só vai responder quando perguntarem. A respeito da camisa, de vestir a camisa 10 ou não, a manifestação dele está aí. Ele não está nem se manifestando, ele está se justificando, né, para a torcida. Ele está se dizendo, ó, eu vou aceitar, é uma justificativa. Agora, dizer, ó, nação rubro-negra, houve um equívoco, eu não sei quem publicou essa foto, mas... puxa vida e tal, quero aqui pedir desculpas, é um equívoco meu. Eu não vou ensinar ninguém a falar nada do jeito que tem que falar, né? Mas porque ele fica um pouco indelicado da minha parte. Mas ele deveria ter tido uma outra manifestação a esse respeito, senão vai parecer o que disse o Zupac. Para te ajudar, manda, programa aí rápido e tal, eu vou definir isso aí em uma palavra: arrogância. Sério, Mauro? Lógico. Arrogância? O cara vai lá, conta que ganhou títulos, que era feliz em estar com a 10 e tal, mas que agora que vem a outra camisa e tal, e cadê? Cadê as desculpas por ter usado a do Corinthians? Isso parece que ele está acima mesmo, como se dissesse do bem e do mal. Aí, não, aquela história, não, que não foi. Pô. Vocês não acham que pode ser, não estou dizendo que isso é legal, aquele famoso conclave do staff, o que vamos fazer? Cara, não tem como ficar bom. Entrar nessa... Então passa ali pela tangente, finge que não falou nada, porque qualquer coisa ia ser
Que desculpa esfarrapada, nossa, que viagem, entendeu? Assim, eu não tô falando... Não, pra mim não tinha reparação aquela aquela imagem. Sincera é válida. A sinceridade tem muita importância. Mas como é que... As coisas fazem pouco sentido, né? Como é que o staff do Gabriel diz que a foto não é verídica isso e eu o concordo Gabriel contigo. diz que aceita o que vai acontecer? Exato. Então, se a foto não é verídica, ele tinha que estar incomodado com o que está acontecendo. Claro. Então as coisas não fazem sentido. Não, isso eu concordo 100%. Nenhum sentido. Não te convenceu? Não, zero convencimento, zero. Eu acho que uma manifestação com sentimento, uma manifestação clara e objetiva, ela pode fazer sentido para a torcida do Flamengo. Porque essa manifestação não faz nenhum sentido para a torcida do Flamengo. Nem ele dizer, te amo, Flamengo. Né? Nem ele dizer isso faz sentido. Eu fico pensando o Zico, né? O Zico, Arthur Antunes Coimbra, eu fico pensando. Que tanto apoia o Gabigol, que tanto apoiou o Gabigol. Essa nota, para mim, tem mais jeito de um começo de uma despedida. Sabe? De falar, vou aceitar, vou cumprir, até o fim vou jogar com toda a raça que eu precisar, até o fim da minha história do Flamengo. Te amo, Mengão. É uma declaração de amor do Gabriel ao Flamengo e uma promessa de que até o fim do contrato ele vai se dedicar. Mas, para mim, isso é o começo de uma despedida. Né? Torcedor deve acontecer no fim do ano, evidentemente. Sem dúvida. Torcedor rubro-negro, hashtag ESPNFCBR. E aí? Te convenceu? Tá tudo certo? Vida que segue? Ou essa história criou um desconforto na vida rubro-negra? O Gabigol se manifestou nas redes sociais. Ele disse o seguinte, uma parte da nota do Gabigol. Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com os meus companheiros de equipe. Ele segue, aceito a próxima camisa, vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo, fecha aspas, então, para o Gabigol nas redes sociais. André Kfouri é realmente muito polêmico, ele não se desculpa, a assessoria diz que aquela foto, ela não existe. Eu fico pensando se eles vão dizer que tiraram de contexto, né, essa foto, porque também isso pode existir. Mas o Flamengo acredita piamente que ele estava vestindo essa camisa, que ele vestiu. Inclusive, tinham outras pessoas do Flamengo ao lado do Gabigol e já falou que a 10 ele não usa mais. O clima ficou insustentável para o Gabigol, na sua opinião? Tá ruim o clima, né, Marcela? Insustentável eu não sei, porque não faço parte ali da tomada de decisão e acredito que só essas pessoas podem dar essa resposta. Mas ficou pesado. Primeiro, é bom frisar, hoje em dia existem imagens manipuladas por inteligência artificial, causando estragos nas vidas e nas carreiras de pessoas aí pelo mundo. Não parece ser esse o caso, mas esse tipo de coisa acontece e a gente precisa tomar muito cuidado. Por que eu digo que não parece ser esse o caso? Porque já há informações de gente que não quer se identificar, evidentemente, de que a imagem é real e que o Gabriel estava mesmo com a camisa do Corinthians quando essa foto foi tirada, numa confraternização na casa dele durante a semana. E é a partir daí que eu vou me pronunciar. Nessa mensagem do Gabriel nas redes sociais, além dele não pedir desculpas, ele não faz nenhuma menção à imagem. Ele não diz se a foto é real, se a foto não é real. Ele não fala, cometi um erro, ele não assume nada. A assessoria dele, as pessoas que trabalham com o Gabriel, num primeiro momento disseram que a foto não era real, que ele tinha sido vítima de uma montagem. E essa, aparentemente, é uma desculpa que não cola. Há algum tempo, você vai se lembrar, o Arboleda apareceu numa foto, em férias, com a camisa do Palmeiras, o Arboleda, zagueiro do São Paulo, belíssimo zagueiro, como joga bola o Arboleda, né? E uma boa figura. Ele disse que era uma aposta, o que também parece ser uma desculpa. Mas é uma desculpa melhor, do meu ponto de vista, do que dizer que a foto foi manipulada. Em ambos os casos, a minha impressão é que os jogadores, tanto o Arboleda quanto o Gabriel, foram descuidados. E é aí que eu quero chegar. Esse descuido é muito grave. Parece que é uma bobagem, parece que é uma coisa prosaica, mas não é. Um jogador vestir a camisa de outro clube, do seu país, no caso do Arboleda, que foi multado, pediu desculpas e a vida seguiu. No caso do Arboleda, um rival direto. No caso do Gabriel, um clube que teria feito uma proposta há alguns meses para ele, logo que começou essa administração que hoje manda no Corinthians.
Para mim, é o pecado supremo, porque isso é uma afronta à alma do sentimento do torcedor pelo clube. Isso é uma traição. Se tem perdão, se não tem, isso é para as pessoas que estão envolvidas resolverem. E uma coisa que para mim também não cola. Esse tipo de deslize, aliás, acabo de usar uma palavra errada, não é um deslize. Eu me recuso a crer que o Gabriel não sabia o que ele estava fazendo ou o que poderia causar a divulgação de uma imagem dessa. Ah, mas ele estava entre amigos, confiando nas pessoas. Hoje em dia não dá mais para ter essa certeza. Hoje em dia uma foto colocada até num grupo com o recurso de uma visualização apenas, depois a foto se apaga, abre espaço para esse tipo de coisa. Então eu não consigo crer que o Gabriel foi descuidado, eu acho que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, acho que essa cartada faz parte da negociação contratual, mas é um grande erro. Uma cartada dele para não renovar o contrato. Sim, ele sabia o que ele estava fazendo. Sim. Ele se expôs conscientemente. E não é possível que no staff dele, tem tanta gente trabalhando em volta, não tenha ninguém para dizer, Gabriel, você não pode fazer isso. Mesmo que você ache que não há um problema, você não pode fazer isso. O jogador não pode vestir a camisa de outro clube enquanto estiver sob contrato. Isso é muito sério. De novo, pode parecer uma bobagem, mas não se apegue. Isso é uma afronta ao sentimento do torcedor. E o Gabriel cometeu um erro muito sério. Olha, o supervisor Márcio Santos, que está com o Gabriel na foto, ele foi advertido na carteira de trabalho por uma questão hierárquica, por ser supervisor, e os demais que estão também na foto, eles não foram punidos. É também muito estranho ele ter o desejo de usar essa camisa, nem que fosse ele com ele mesmo. É muito esquisito a gente ver um jogador de futebol com a camisa de um outro, de um rival. A camisa 10 da Gávea, mais uma vez uma polêmica, depois da polêmica do antidoping. E não vou comentar sobre essa situação, nem dar minha opinião, porque que o jogador em casa comemora uma festa com os amigos, veste camiseta do outro clube, nesse caso do Corinthians, que tem um peso muito diferente, principalmente no caso do Gabigol. Mas a punição gostaria de entender. Punição do Flamengo, se reúne a diretoria com o Gabigol, Marcos Braz, vice-presidência, e pune o Gabigol com a decisão de que vai retirar a camisa número 10 dela. Então, o que significa isso? Nas competições, claro que possa fazer isso. Que mensagem isso traz pra gente? Quer dizer que um jogador do Flamengo que não usa a camisa 10 pode fazer o que Gabigol fez com inocência ou não? Qualquer outro número pode fazer isso, mas camisa 10 não pode fazer isso? Essa mensagem eu tenho uma outra explicação, um outro peso, outra coisa que no momento eu não consigo entender, mas gostaria de saber que significa isso, né? Acho que se o Gabigol usa 8, 7, 107, 43 ou qualquer outro número, ou poderia vestir outra camiseta, ou não. Ou sou camiseta 10 e proibido. Essa coisa que eu quero entender, como vocês entendem essa punição? Esse momento aí, fiquei meio perdido. Mas tudo bem, talvez eu entenda. Mais um papelão do Gabigol. Era tudo mentira do Gabigol. Como eu tinha dito algumas vezes aqui no canal, eu falei, não acredito que seja montagem. Primeiro, não postaram nada da foto original. Segundo, o Gabigol mostrou todo o desrespeito que ele tem com a torcida do Flamengo já algumas vezes. Em 1 ano e meio, sem jogar nada, como eu já disse aqui, o Gabigol fez festa de poderoso chefão, o Gabigol fez musiquinha, pediu para ser chamado de Lil Gabi, lançou trap novo, aquelas palhaçadas, a música horrorosa que ele lançou lá, que eu vi até a brincadeira na internet agora, rimando pescoço com pescoço. O Gabigol não jogou nada e criou clima nesse Flamengo, ali na situação do antidoping, e a todo momento o torcedor do Flamengo ficava do lado do Gabigol. O torcedor do Flamengo apoiava o Gabigol. E aí agora, como parecia que o Gabigol não ia conseguir sair de jeito nenhum do Flamengo, onde ele está insatisfeito sim, porque ele não recebe chance do Tite, o Gabigol fez toda essa palhaçada. Agora, me perguntam, você acha que ele fez de propósito? Eu não sei. Eu só sei que foi um desrespeito absurdo com a torcida do Flamengo.
O Gabigol, eu repito, ele ganha 1,5 milhão por mês em dia, pago em dia pelo Flamengo. 1,5 milhão por mês, é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil e merecidamente, diga-se de passagem, ele merece ganhar o que ele ganha porque ele se tornou ídolo do Flamengo. Agora, depois de toda a força do Flamengo, numa fase patética do Gabigol, sem jogar por 1 ano e meio, nada, o cara aparece com a camisa do Corinthians. E para piorar, o papelão de mentir, de falar que a foto era montagem, de ser desmoralizado, agora divulgou que fez tudo, a foto é real. O cara diz que era fake news, o empresário dele diz que foi montagem, que ele foi vítima, e aí agora o cara é desmoralizado, virando uma piada nas redes sociais. O Gabigol virou piada. Ele foi moleque não só uma vez, ele foi moleque 2 vezes. Ele foi moleque de ter vestido a camisa do Corinthians num momento de alívio para o Flamengo. Vamos lembrar aqui, pessoal, o Flamengo voltava a ter paz depois de 1 mês conturbado. Teve manifestação no Ninho do Urubu, a torcida cercou o carro de jogadores. Quando o Flamengo vence o Corinthians e vence o Bolívar, praticamente classificando para a Libertadores, o cara gera uma crise de novo. Mais uma vez o Gabigol gerando crise no Flamengo. Mais uma vez o Gabigol gerando clima pesado no Flamengo. Foi assim com a festa do Poderoso Chefão, foi assim quando ele virou músico, foi assim na situação do doping. E em todas essas situações, grande parte da torcida continuou fechada com o Gabigol. Eu dizia, gente, tem que relevar. O Gabigol é ídolo. Se o Gabigol voltar à sua forma, ele vai fazer muito pelo Flamengo. Agora, ele deixou praticamente insustentável. E aqui o que eu tenho é notícia. Falei com pessoas fortes dentro do Flamengo. Fortes. Tenho fontes que têm relação direta com o presidente, com o vice-presidente Marcos Braz. E a informação é: o Flamengo hoje está disposto a negociar o Gabigol. Claro, tem toda essa notícia que o Gabigol vai ter que pagar uma multa, que o Gabigol não vai vestir mais a camisa 10 do Flamengo no Campeonato Brasileiro e depois da fase de grupos da Libertadores, mas o principal gerou uma revolta grande no Flamengo. A diretoria do Flamengo já pensa em negociar um empréstimo do Gabigol. Agora, tem todo aquele cuidado de não reforçar adversários diretos, né? Em brigas por títulos, em brigas aí na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O principal objetivo seria emprestar o Gabigol para algum time de fora do Brasil. A pergunta é: qual time de fora do Brasil que vai querer contar com o Gabigol numa fase patética, como a que ele se encontra? O Gabigol não está jogando nada. O Flamengo já estuda a possibilidade de negociar o Gabigol. O Gabigol vai perder ainda mais espaço no Flamengo e o torcedor não está mais perdoando o Gabigol. No momento de folga, estava acompanhado de amigos, entre aspas, alguns funcionários do Flamengo, estavam de folga, na sua intimidade. Mas ele permitiu ser fotografado. Pessoas que estavam no ambiente fizeram este registro. Gabigol com a camisa do Corinthians. A assessoria de imprensa do jogador e o próprio negam, dizendo que isso aí é fake, é montagem. Mas esta foto que vazou e que vários veículos publicaram parece que é verídica e criou um mal-estar muito grande. E é simples de entender. Gabigol é profissional do Flamengo, recebe um dos maiores salários do futebol na América, tem contrato até o final do ano, tem direito de imagem, envolvimento de marcas, patrocinadores, em tudo isso. Ele vem, desde o início de 2023, num momento péssimo. Não consegue mais jogar o seu futebol, que tanto sucesso fez com a camisa do Flamengo, que deu títulos importantes e históricos ao Flamengo, como 2 Libertadores, entre outros. E de 2023 para cá, há 1 ano e meio, Gabriel tem aparecido desta forma que você está vendo aí. Fora de campo, com atitudes que dão o que falar, com polêmicas. E desta vez, ele aparece com uma camisa
do Corinthians, que é um clube que recentemente manifestou interesse em ter Gabigol e que ele já declarou também que poderia dar muito certo e que tem a ver com o jeito dele. Acontece que ele é jogador do Flamengo, recebe do Flamengo e está atravessando um período de turbulência, porque vale lembrar que ele está à disposição do Tite por causa de um efeito suspensivo conseguido pelo Flamengo, que lhe deu total apoio numa situação em que ele foi acusado de fraudar um exame antidoping e não se colocar à disposição para fazer uma atitude dele que gerou um grande prejuízo, mas que o clube o apoiou. E neste momento ele acaba voltando à atividade devido a todo o apoio que o Flamengo deu. Uma foto como essa. Ele foi muito ingênuo em confiar em todas as pessoas que estão à sua volta, pelo menos dá margem para várias interpretações. O certo, minha gente, é que Gabriel Barbosa, que tem contrato com o Flamengo até o final deste ano, está mudando completamente a sua história no clube. Ele atingiu o ponto máximo, a glória eterna. Fez gols que deram ao Flamengo 2 Libertadores da América. Conquistou 12 títulos no clube. Estava num patamar para muitos abaixo apenas de Zico. E com as atitudes recentes, ele vai criando um desgaste que parece que vai acelerar o fim dessa relação. Gabigol estará para sempre na história do Flamengo, mas ele pode ter um fim muito diferente do que se imaginava no clube. Pode sair pela porta dos fundos. Eu acredito que ele cometeu um erro em deixar pessoas à sua volta, com celulares à mão, fotografarem Gabigol com a camisa de uma equipe que não é a dele e que não paga os seus salários e o seu contrato. Para mim, não foi uma atitude profissional e dá até a entender que ele pode estar forçando uma saída. Mas enfim, o pessoal do Flamengo, a torcida do Flamengo está num veneno danado, a maioria realmente desaprova isso que aconteceu, e eu queria ouvir de vocês, né, vocês três, qual é o significado do negócio desse? Começa com você, Sormani, o significado de um jogador como o Gabigol, que faz 1 ano e meio, não joga nada, tá suspenso, só está atuando com liminar, porque ele está teoricamente não, está legalmente suspenso por uma questão ligada a antidoping, não tem jogado nada, não gosta do técnico, o técnico não gosta dele, não faz gol, e aparece com a camisa do Corinthians. Nós estamos em maio. Quando é que ele está liberado? Julho? No final do ano. Em julho ele pode assinar um novo contrato. Sendo que daqui a um mês... 1º de julho. Então, 1º de julho. Um mês e pouco, daqui a um mês e meio ele pode assinar um novo contrato, porque o contrato dele com o Flamengo não foi renovado. Você interpreta como a semiótica dessa fotografia, sobre? Flavinho, eu acho que isso aí é uma declaração bem explícita, né? Não quero mais ficar no Flamengo. Meu período aqui acabou. O que eu tinha que fazer pelo Flamengo, eu já fiz. Os títulos que o Flamengo conquistou, muitos passaram pelo meu futebol, pelos meus pés. Chega, acabou. Porque não tem o menor cabimento, gente. Não tem o menor cabimento. Um jogador... Se ele aparecesse com a camisa, por exemplo, do City, com a camisa do Bayern de Munique, o que também já não é legal, também já não é muito legal, é perdoável. Mas a camisa do Corinthians, cara, que todo mundo comentou no começo do ano... Você tem 2 agravantes. Além do Corinthians, o patrocinador é o maior rival do patrocinador do Flamengo. Tem isso também. O Flamengo acabou de tá renovando o contrato com a PixBet, passando de 85 milhões para 100 milhões anuais. Não, além de outro. Adidas. A Adidas também. Então claro. Tem a Adidas, tem o BMG, que o Flamengo tem outro banco, sei lá, tem a casa de apostas. É tudo. Mas o principal disso tudo aí, para mim, é estar com a camisa do Corinthians. E eu até coloquei uma enquetezinha aqui no meu Twitter, né? Foi ontem à noite. Faltam 11 horas ainda para terminar a minha enquete. Gabriel foi fotografado vestindo a camisa do Corinthians. Se ele não ficar no Flamengo, você, torcedor santista, aceitaria ele de volta? Então, são 1.100 votos, é pouca coisa. Eu não tenho muitos seguidores no Twitter, também não faço questão de ter.
Sim, 45,4, não 54,6. Olha, não 54? 54,6. Pô, o torcedor do Santos Porque vestiu a camisa do Corinthians. Não. Corinthians. Aqui você não vai aceitar isso. Eu acho que para ele jogar em qualquer outro time agora que não seja o Corinthians... É Corinthians. Não, se for, por exemplo, o fora do eixo Rio-São Paulo, ele jogaria. Minas, Inter, Rio Grande do Sul, Cruzeiro. Paraná, no Nordeste, jogaria. Mas aqui é complicado, cara. É complicado. Eu acho, porque a gente falou, né? Eu acho uma falta de respeito, falta de profissionalismo, mas principalmente falta de respeito com a instituição que o acolhe nesse momento, que paga o salário dele, com a torcida do Flamengo. Eu achei... O Gabriel é louco, né? Não é possível. Olha, antes de sair do Corinthians, o Carlitos Teves, o Facincani estava nesse dia, eu também, apareceu para dar uma entrevista, uma rara entrevista naquela salinha do Parque São Jorge, Sim. com a camisa do Manchester Era um agasalho. United. Era um agasalhão. Pô, aquilo pegou mal pra caramba. Pô, Manchester Primeiro por causa United do tá do outro patrocínio, lado né? do Atlântico, aí tem o patrocínio, mas pô, é do outro lado do Atlântico e A tal. torcida já não gostou. Pô, e o cara foi lá depois pra jogar, inclusive na Inglaterra. Pô, aquilo pegou mal pra caramba. O que o Gabigol fez pela proximidade, né, Rio-São Paulo, pela rivalidade histórica, pela rivalidade Corinthians Não e há termos de Flamengo. comparação. Cara, é um negócio assim gigantesco, né? O Gabigol não é nenhuma criança, não é nenhum bobão. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E foi a terceira coisa muito clara que ele faz no sentido de dizer: pô, já tô com o saco cheio do Flamengo e quero ir pro Corinthians. Primeiro, show do Thiaguinho na Arena do Corinthians, que foi um show maravilhoso para quem gosta de pagode. Isso é ok. É ok, mas, pô, o Thiaguinho dando letra, obrigado pela camisa que você me deu e não sei o quê. Mas... Dá pra evitar. Aquilo ali não foi sem querer, ô Facincani, pode ter certeza. Mas qual camisa não que o Thiaguinho foi. tá falando que ele deu pra ele? Foi uma camisa do Corinthians. Foi uma camisa do Corinthians. O Gabriel é uma camisa do Corinthians. Alguma coisa de camisa do Corinthians, Certeza? Certeza. Tenho certeza porque ó, a gente falou aqui. Eu não lembro. Segunda coisa. Não, por exemplo, você que eu não lembro. O que eu tô Eu não falando... tô dizendo que você não está dizendo a verdade. Estou dizendo pra você que eu não lembro. Eu tô contando aqui. Não, o que eu quero dizer... Continua, deixa o Quesada continuar. Lelê, Segundo, Quesada. Pode falar. Não, só pra te dar esse gancho. Não, você pode falar. Eu tava completando, mas você pode falar. Não. Pô, então, desculpa, Quesada. Só tô dizendo que ele presentear alguém com uma camisa do Corinthians, como ele jogou, trocou a camisa, isso aí eu Alguém acho... presenteou, ele deu pra ele, pro outro. Então, mas aí já muda, entendeu? Se não foi ele que deu, é outra história. Mas eu acho que os dois fatores onde você vai chegar são mais importantes. Chegue, vamos lá, continua, Quesada. Teve o Thiaguinho, teve o Thiaguinho. Ele deu uma declaração aí dizendo que a torcida do Corinthians era uma torcida diferenciada. Isso ele falou num podcast. E essa coisa... Agora, essa foto não vaza sozinha, né? É claro que ele sabe que isso vai vazar. É óbvio que isso foi premeditado. Ninguém que tá com uma camisa do Corinthians num churrasco com os amigos, que toda hora tem celular, tem selfie, tem brincadeira, vai achar que não vai acontecer isso. Quesada, acho que a pergunta que tem que ficar agora é a seguinte. O Cássio se foi. Abre-se uma questão financeira enorme. Os contatos nunca pararam entre Corinthians e Gabriel, ou eles cessaram depois daquela vez? Não, ele só não veio daquela vez porque o Flamengo não aceitou as 100 milhas que o Corinthians ofereceu. E era a história. O Flamengo não aceitou. Não aceitou, era 100 milhas, só tá 100 milhas aqui, traz o jogador agora, acaba com toda a conversa e pronto. Agora tem 1 milhão do Cássio, que vai ser dado pra ele e pode botar mais 1 milhão, 2 milhões por mês. É isso, basicamente essa é a conta. Não, dinheiro o Corinthians tem. Eu acho que isso não é problema. Pela instituição, pela grandeza do Corinthians, pelos parceiros que ele arruma. E eu acho que ele pode perfeitamente jogar no Corinthians, até porque viria... sem custo. Agora, sem custo até a página 9, né? Porque o que ele queria do Flamengo para renovar eram luvas que seria uma recompra do passe dele. Precisa ver como é que faz. 2 milhões? Ok, beleza. Agora ele vai querer luva do Corinthians? Precisa saber também. O Gabriel, sei lá, cara. O Gabriel é um cara que... Tá aí, galera, esse assunto Gabigol, né? A repercussão dessa foto que foi vazada tá rendendo bastante esse assunto. O Flamengo já anunciou ali a punição para o Gabigol, 10% do salário e também a camisa 10, né? Que o Flamengo vai tirar a camisa 10 do Gabigol. Mas eu acredito que esse assunto aí vai render bastante,
tudo indica, né? As atitudes do Gabigol tá dando a crer, dando a gente entender que ele tá cavando para sair do Flamengo. Cara, que recentemente, como foi bem falo aí no vídeo pelo pessoal, o Flamengo fez de tudo para ter o Gabigol de volta após o afastamento dele por tentativa de fraude no exame antidoping. E o cara vem e apronta uma dessa. Sacanagem, né? O que ele fez, isso jamais poderia ter acontecido. O cara tem contrato com o Flamengo, que é o clube que paga o seu salário, é ídolo, né? Devia respeitar isso aí, devia respeitar o torcedor, mas teve essa atitude aí atitude infantil do Gabigol, né? E isso aí é uma traição, né, com a torcida do Flamengo, como foi muito bem destacado pelo André Kfouri aí no vídeo. O torcedor se sente traído com essa atitude do Gabigol. Desde aquela entrevista do Gabigol no Podpah ali, que ele falou, né, com o Igão e o Mítico, tá dando a entender, né, ele falando sobre o Corinthians, que se identificava com a torcida, dali para cá ele com essas atitudes aí péssimas, né, péssimo comportamento do Gabigol. E isso aí só vai acabando mais a admiração e o respeito que o torcedor do Flamengo tem com ele. É claro que isso aí não vai apagar a história que ele tem, né? Ele já conquistou muitos títulos com a camisa do Flamengo, mas esse tipo de atitude aí vai deixando o torcedor chateado, né? Com essas atitudes. Gabigol, que tem admiração, né, por todos os torcedores do Flamengo, mas que principalmente nesse ano de 2024, vem tendo aí umas atitudes não muito boas, né? E isso aí pode acabar complicando para o Gabigol. O Pilhado, né, falou aí no vídeo que o Flamengo não quer vender o Gabigol ou emprestar, né, para um rival, para não reforçar um rival. Pode ser que empreste para algum time aí de fora, mas agora no momento o Gabigol não está jogando nada. Ali quando ele estava naquela fase voando, até surgiu interesse de times lá de fora, até mesmo da Premier League, mas agora no momento está bem complicado a situação do Gabigol. E ainda tem mais a questão desse julgamento, né? Vamos aguardar, porque se for mantido mesmo nessa pena e ele não puder jogar, vai ser um problema para o Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, mas a verdade é que o Gabigol, né, teve uma atitude aí que deixou o torcedor flamenguista bem chateado, né? Isso aí não se faz. Comenta aqui abaixo, galera, a sua opinião, deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.